Chag Sameach, Pesach Sameach, boas festas, Feliz Páscoa. Nós estamos apresentando aqui uma coleção de Agadot. Agadá é a leitura que é feita durante a ceia do Pesach em todas as casas de Israel e do povo de Israel em todo o mundo. Esta, por exemplo, é uma Agadá ultra-ortodoxa. Pode-se perceber, por causa dos desenhos e das explicações, que o contexto é religioso. Porém, há muitos outros tipos de Agadá. Então, eu quero convidar a você para apreciar esta coleção de Agadot. Desde as Agadot mais tradicionais, para adultos, até mesmo Agadot para laicos e para crianças. Assim a diversidade no povo de Israel. Em resumo, as Agadot, elas contam a história do Pesach, da saída do povo da terra do Egito. Elas contam como deve se preparar a festa, evitar os pães levedados, purificar as casas, retirando os fermentos. Nas Agadot, existem também não só as histórias da saída do Êxodo, mas também muitas bênçãos que são proclamadas durante esta festa incrível. Além disso, o texto não somente lembra da saída do Egito, mas também do dia a dia do povo de Israel ao longo de sua história, até mesmo do período dos reis, dos babilônios e do cativeiro. As primeiras Agadot surgiram por volta do 10º século ou 11º século da Era Comum. E elas foram evoluindo com o tempo, onde foi acrescentados diversos outros textos, até que se formou a Agadá atual, que basicamente é um texto comum em todas as casas de Israel, com algumas diferenças dos textos e das bênçãos que são proclamados entre os Ashkenazi e entre os Sfaradi. Ashkenazi são judeus da Europa e Europa Oriental, e os Sfaradi são judeus da Europa Ocidental, principalmente Espanha, Portugal e Marrocos. Esta Agadá, por exemplo, é um exemplo de uma Agadá que é feita para os Olim Hadashim, que são os novos imigrantes. Ela tem de um lado o texto todo em hebraico e do outro lado o texto todo em espanhol. Ela tem menos ilustrações, para que tenha mais espaço para os textos nos dois idiomas. Esta outra Agadá, por exemplo, ela foi promovida por um banco em Israel, orientado para o público de maior poder aquisitivo. Suas ilustrações são composições de imagens da Terra Santa, associadas com a história da saída do povo de Israel da terra do Egito. Essa é uma Agadá muito mais para os laicos do que para os religiosos, que procuram ver na Agadot parte dos ritos que eles têm que cumprir durante o Seder, que é a ceia do Pesach. Esta Agadá é uma das mais interessantes. Ela se chama Agadá arqueológica. Ela foi criada por professor Michael Avi Yonah e é muito interessante. Ela mostra diversos sítios arqueológicos e artefatos arqueológicos associados à história do Êxodo. Ela mostra imagens do Êxodo antigo. Ela inclui também todos os textos que tem nas outras Agadot, além de explicações históricas e arqueológicas sobre cada questão. E até mesmo muitos artefatos encontrados ao longo da história relacionados a Pesach. Muitos deles foram feitos a partir do 10º século, na Europa, e aqui estão expostos nessa Agadá belíssima. A Agadá histórica e arqueológica é sem dúvida alguma única, e a minha esperança é que você também possa ter sua própria Agadá. Chag Sameach, boas festas, Pesach Sameach, Feliz Páscoa.